cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. Este é um programa sobre a responsabilidade do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, SINSEPS. E hoje vamos falar sobre a cultura entre Brasil e Moçambique e também as atuais condições políticas e econômicas deste país africano, que tem muita proximidade com o território brasileiro desde o período escravocrata até as atuais parcerias comerciais. Moçambique é um país relativamente grande, é o 34º em área territorial e sua economia é baseada na agricultura e na indústria de alimentos, bebidas, produtos químicos e alumínio. O setor de petróleo, outro que está em crescimento. É também um dos países africanos que sofreu com a guerra e com a miséria, muito por conta da colonização portuguesa. Depois de sua independência, em 1975, começou um período em embates políticos e guerra. Os conflitos acabaram depois da morte de Samora Machel, primeiro presidente do país. Hoje, Moçambique é uma economia em crescimento no mundo, mas ainda sofre com a desigualdade de renda e com a expectativa de vida, que é uma das mais baixas do planeta. Mas para falar deste país e de sua proximidade com o Brasil, o nosso convidado é o mestrando em Desenvolvimento Regional pela FURB, o moçambicano Rogério Tovela. Além da questão cultural, qual é o paralelo que dá para fazer entre Brasil e Moçambique? Boa noite, Rogério. Obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Boa noite. Primeiro, talvez, agradecer a oportunidade em que foi feita de estar aqui a falar um pouco de Moçambique e indo direto à questão, vale a pena dizer que há muitos aspectos culturais que podem serem abordados. Afinal de contas, primeiro só a língua é uma que nos identifica, né, como países irmãos da expressão portuguesa, em que realmente hoje a gente olha para o Brasil como uma grande referência. Primeiro, a língua. Segundo, o processo de desenvolvimento que tem se encarado a nível do Brasil, que é um país que também tem que se reconhecer que é um país continental com imensas dificuldades, que também são características dos países do terceiro mundo, em especial Moçambique, em que a cada passo dentro desse processo de busca de desenvolvimento, Moçambique tem usado muito essa referência brasileira para realmente seguir com aquilo que são as ideologias, são as políticas, são as estratégias de desenvolvimento em que o Brasil tem usado. Então, isso é uma coisa que nos identifica muito com o Brasil, o segmento do processo de desenvolvimento em que o Brasil tem feito, valendo recordar que hoje o Brasil está dentre os 5 países que mais se identifica com o crescimento econômico, com o processo do desenvolvimento, reconhecendo que também ainda existem algumas áreas que têm que serem resolvidas, mas os países africanos, em especial os países do terceiro mundo, ainda têm muitas outras dificuldades. Então, esta identidade que o Brasil hoje está se firmando é uma identidade que é uma referência para ser seguida pelos países do terceiro mundo, em especial o país em que eu venho, que é Moçambique. Olha só, nós estamos aqui com o Rogério, ele é estudante do mestrado de Desenvolvimento Regional aqui na FURB, e no imaginário brasileiro, quando a gente fala de África, para muitos África é um país, e não fica muito claro que trata-se de um continente. E Moçambique está entrando aqui como o país em que a gente faz essas proximidades. Quando a gente fala de Angola e África do Sul, parece que há uma certa clareza aí. Mas Moçambique, o que é Moçambique? Como é viver em Moçambique? Bem, vale a pena primeiro recordar que o nome oficial é esse, Moçambique, está
localizado na parte austral da África. É um país que tem como a cidade capital, que é Maputo. A língua oficial é essa portuguesa, que é um país que, em questão de divisão administrativa, conta atualmente com 11 províncias. Seriam estados, né? Que seriam estados e a nossa organização temos realmente aquilo que é o Maputo, que é o centro, que é a capital, mas depois temos a distribuição destas 11 províncias e hoje nós contamos com sensivelmente 150 distritos, que isso está dentro da descentralização e desconcentração do país, porque atendendo e considerando, não comparando com o Brasil, também Moçambique é um país com uma certa extensão em que a economia e a política centralizada não podia conseguir dar resposta àquilo que eram as necessidades das comunidades a nível da base, razão pela qual nos últimos anos privilegiou-se a desconcentração e a descentralização. Essa descentralização é esta que dá o poder aos distritos, né, de planificarem aquilo que é do seu interesse, discutirem a nível da base aquilo que são as suas necessidades, traçarem estratégias para realmente resolverem aquilo que são os seus problemas. Então, hoje estamos a viver esta realidade nova, que acho que o Brasil já adotou já faz muito tempo, de optar pelas políticas de descentralização e desconcentração. Quando falo de descentralização, estamos a falar das políticas, e a questão da descentralização é a questão da parte financeira. Mas, pese embora estar-se a introduzir essas políticas, ainda temos algum déficit no que diz respeito à autonomia financeira. Porque das províncias. Tanto dos distritos, tanto das províncias, né? Ainda dependemos muito daquilo que é o orçamento geral do Estado. Que está no governo, né? Que está no governo central. Então, a nossa planificação ou o processo da materialização daquilo que são os nossos objetivos ainda é dependente. Por quê? Porque não gozamos de uma certa autonomia financeira. E a população de Moçambique, qual é o número hoje? É 24 milhões? Hoje estamos nos 24 milhões, sensivelmente 24 milhões. E Maputo, que é a capital, é onde concentra o maior número de pessoas? Não, por incrível que pareça, temos Nampula, que é a província mais populosa do país. E não é a capital? Não é a capital. Temos também Quelimane, também, que é também uma das províncias mais populosas. O Maputo, hoje, por causa do fluxo e por causa dessa questão das migrações, ela concentra a população de diferentes regiões do país, mas não que isso justifique ser uma das províncias mais populosas, não. Temos Nampula, que hoje concentra o maior número da população moçambicana. Por muito tempo a economia de Moçambique foi baseada na agricultura. E agora abriu-se para a indústria. E como está a economia hoje? O país está evoluindo, né? Economicamente ele está dando pulos aí, mas ainda não resolveu a questão das desigualdades, né? Bem, esses conceitos são um bocadinho... Eu gosto de relativizar esses conceitos na questão da evolução e do crescimento. Nota-se um certo crescimento quando a gente fala do incremento de novas áreas dentro do processo de desenvolvimento. Durante muito tempo, realmente, a agricultura, a pecuária foram as bases, mas hoje, respondendo àquilo que são as necessidades da escala global, estamos a entrar em outras áreas, e em especial para esta área da mineração. Hoje temos uma grande referência, que é a província de Tete, que
muitas empresas, inclusive empresas brasileiras, a Vale, está lá a explorar o carvão, que é um carvão de referência mundial. E temos também o petróleo a nível da zona do Cabo Delgado, que também é uma das províncias de referência moçambicana, em que está-se a explorar hoje o petróleo. A gente sente que, a nível do crescimento econômico, há alguns indicadores, né, que são positivos quando a gente fala do processo de crescimento, mas ainda não se reflete de forma direta naquilo que é o processo de desenvolvimento do país. Então, aqui, diríamos, nota-se o crescimento, mas ainda não é evidente o desenvolvimento. Porque mas a população tem sido beneficiada com esse crescimento econômico? Bem, já vinha para realmente justificar esta questão do crescimento econômico não se refletir, a questão também da distribuição desigual, né, desses rendimentos, mas vale a pena também dizer que tem-se notado muito no que diz respeito à responsabilidade social, em que estas empresas grandes que estão a entrar em Moçambique, há esta imposição de realmente olharem para esta questão da responsabilidade social. Hoje há muitas escolas que estão sendo construídas. Também o governo tem feito muito daquilo que é da sua responsabilidade quando olhamos para o Orçamento Geral do Estado, que prioriza a construção das escolas, centros de saúde, a questão das vias de acesso, mas sente-se que o ritmo não é um ritmo desejável. Porque está lento. Estamos numa situação em que podia também se fazer um pouco mais. Né? Acelerar, né? Acelerar um pouco mais. Os projetos são bons. Meio parecido com o Brasil isso. Olha só, Rogério, vamos fazer um intervalo e na volta a gente vai continuar falando, né, dessa proximidade Moçambique e Brasil, mas nós vamos saber também como que o Rogério veio para o Brasil e como que ele chegou até Blumenau. Já voltamos.